Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 18ª aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos sobre ferramentas para montagem e clipagem de cabos. Vimos também os cabos de fibra óptica. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através dos tipos de fibra óptica. E elas podem se dividir em monomodo e multimodo. A fibra monomodo é conhecida como SMF e a fibra de multimodo é conhecida como MMF. Então, as fibras monomodo possuem as seguintes características. Inicialmente eram bem mais caras do que a fibra multimodo e elas são capazes de atingir distâncias de até 50 km sem a necessidade de transmissores. Já as fibras multimodo possuem as seguintes características. Inicialmente eram mais baratas que as fibras monomodo e podem interligar pontos até 2,5 km sem necessidade de retransmissores. Então, a diferença entre a fibra monomodo e uma multimodo é basicamente a forma de propagação do sinal luminoso que cada uma faz. Então, nas fibras monomodo, a luz trafega na fibra mantendo a constância do sinal, como vocês podem observar bem aqui, certo? Então, desta forma, um número menor de reflexões dentro da fibra o torna menos suscetível a perdas ou atenuação do sinal. E nas fibras multimodo, acontece o inverso, ou seja, devido ao núcleo da fibra ter maior espessura, o sinal luminoso ricocheteia dentro da fibra em diferentes direções, como pode ser observado aqui na imagem. E isso faz com que o sinal luminoso tenha uma maior atenuação e maior perda durante a transmissão. Então, aqui nós temos os conectores de fibra óptica. Os conectores para as fibras ópticas têm um importante papel no que diz respeito à passagem de luz sem que ocorra um alto nível de perda neste processo. Existem diferentes tipos de conectores que podem ser utilizados para este fim e entre eles estão ST, SC, LC, MT e RJ. Então, agora nós vamos aprofundar um pouquinho sobre esses conectores, certo? Conector ST é bastante utilizado na conexão de fibras multimodo, é um dos padrões mais antigos no mercado e usualmente utilizado na década de 90, foi sendo gradualmente substituído por conectores mais recentes. Conector ST. O formato do conector ST estilo baioneta, lembra bastante os conectores BNC utilizados em cabos coaxiais. Então, essa figura aqui, ela mostra os conectores de fibra óptica do tipo ST. Conector SC é bastante popular em redes gigabit e possui como características facilidade, eficiência e baixa perda de sinal. Aqui na imagem nós temos um conector de fibra óptica desse tipo, conector SC. Aqui nós temos o conector LC, que ganhou bastante popularidade e possui como característica o uso principal em fibras ópticas do tipo monomodo e possui tamanho reduzido. Então, aqui tem uma ilustração deste tipo de conector. Conector MTRJ. Esses tipos de conectores permitem combinar duas fibras ópticas em um único conector, através de dois orifícios existentes no conector. Sua utilização é mais indicada para fibras multimodo, nas quais vem substituindo gradativamente os conectores SC e ST. E nós temos também as emendas de fibra óptica. Essas emendas podem ser unidas não somente através de conectores, mas também através de dois métodos principais,
que são o processo de fusão e processo mecânico. Então agora nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre essas emendas, certo? Aqui no caso nós temos a fusão de fibra óptica, que é a que utiliza um arco elétrico para unir ou soldar as duas fibras, mostrando uma conexão sólida. Para este processo, é utilizada uma máquina de fusão de fibra óptica, onde ocorre um alinhamento das fibras, ficando as mesmas frente a frente, aquecendo as extremidades da fibra, aplicando uma pressão para unir as partes. E aqui nós temos a fusão por emenda mecânica, que apresenta uma emenda de aplicação manual, certo? Ou seja, as duas extremidades do fio são unidas e coladas com a resina especial, permitindo a passagem da luz. Para evitar que a emenda fique exposta e frágil a novas rupturas, o cabo emendado é reforçado por uma cobertura para assegurar maior proteção ao processo de emenda mecânica. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês me digam 2 exemplos de conectores de fibra óptica e fale sobre eles. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos alguns tipos de fibra óptica, vimos que essas fibras possuem determinados conectores, certo? E vimos processos de emenda da fibra óptica, certo? Aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula, turma!